Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui para mais um propósito. E como eu disse, o nome desse propósito é Aniquilando a Ansiedade, Fortalecendo a Identidade. Então, rapidinho, eu quero que esse nosso vídeo aqui seja um vídeo rápido. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir, que vai ser bênção. Amém? Tá, glória. Então vamos lá. Shalom, shalom. Maravilha, pessoal. Vamos lá, eu vou abrir aqui rapidinho em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito, com E minúsculo, de covardia, ou de medo, ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Em outra versão, exemplo na NVI, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Queridos, eu tenho visto e até mesmo em mim, muitas vezes eu fui surpreendido e saqueado por, às vezes, entrar numa dinâmica de vacilo e ser tomado pela ansiedade. E isso é uma das coisas que mais tem saqueado as pessoas, porque as promessas têm sido enterradas, os chamados têm sido enterrados, o coração tem ficado pesado por uma dinâmica de medo. Se nós formos trabalhar a ansiedade, você vai ver que a base da ansiedade é o medo. E aí, nós vamos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que Deus não nos deu o espírito de medo ou de covardia, mas nos deu de poder, de amor e uma mente equilibrada. Então, quando nós estamos falando de ansiedade, você consegue imaginar uma mente equilibrada? Eu não consigo, entende? É uma pessoa ansiosa que a base daquela ansiedade é o medo. É o medo de quê? De não dar certo, o medo de falhar, o medo das coisas não acontecerem conforme você planejou. Mas, queridos, isso tem tirado a paz. Quando nós falamos do reino, nós falamos de um ambiente, nós falamos de uma atmosfera de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo. E dentro desse ambiente não cabe ansiedade, não cabe medo. O medo, queridos, é normal, é comum você ter medo. Eu tenho medo de quem não tem medo, viu? Você tem noção? Nós temos os nossos temores, nós temos algumas questões que precisam ser levadas em consideração, porque o medo de atravessar a rua é saudável. Mas a partir do momento que aquilo me paralisa, aquilo me causa pânico, é problema. Então, ali não está falando apenas de um sentimento, ali está falando de um espírito. Um espírito de medo. Então, olha só, queridos. Porque o inimigo ele vai jogando assim, ó. Ele vai jogando
você para dentro de uma dinâmica de conflito, ou seja, de confusão, de encrenca. Depois ele te joga para um ambiente de depressão ou de tristeza. E depois ele quer fazer com que você desista e retroceda. Dá vontade de jogar tudo pro alto, dá vontade de desistir, dá vontade de sumir. Entendeu? Mas isso é porque, irmãos, existe um confronto de um espírito chamado espírito de medo. Entende? Aqui um pouco mais, voltando um pouquinho mais esse texto, você vai ver que é Paulo dando um conselho para Timóteo, falando, ele falando assim, deixa eu pegar aqui na outra versão. Por essa razão, pois, te ademoesto, ou te trago à memória, te trago à mente. Peço que você leve em consideração, Paulo falando de Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então a palavra reavives aqui é a palavra anazopoero, no grego, que significa acender por fogo, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso. Esse espírito maligno tem tomado o fervor nas nossas vidas. E nós temos que prestar muita atenção, porque o desânimo está vindo daí. A tristeza está vindo daí. A confusão tem vindo daí. Isso tem roubado o desenho que Deus tem te dado, do seu chamado, da sua missão aqui na terra, da sua identidade, propósito e destino. Preste atenção nisso. A vida cristã é uma vida de crescimento constante, onde camadas de medo, insegurança, culpa, comparação estão sendo quebradas e removidas em nós, à medida que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. E nessa caminhada, nós descobrimos, entramos dentro de uma dinâmica de descanso, alívio da pressão, do estresse do dia a dia, indo para Jesus e permanecendo nele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não é isso que a palavra diz? E aí nós trocamos o fardo, tomamos o fardo e o jugo suave e leve e somos renovados. Shalom, shalom, pastora Neide, César, pastora Dani, minha esposa linda, Gisélia, Jennifer, nossos filhos aqui na fé, Eliana, olha, bênção, a glória. Então, olha só, queridos, a Bíblia diz que o tolo construiu a sua casa na areia, mas o sábio construiu a sua casa na rocha. Quando veio a tempestade, quando veio os ventos, a casa que foi construída na areia, ela sofreu uma grande queda. Certo? Muitas vezes, queridos, nós entramos numa queda emocional, mental, que é resultado direto de nós basearmos a nossa identidade ou no nosso trabalho, ou no nosso ministério, ou na nossa aparência, ou nas nossas realizações, ou na opinião de outras pessoas sobre nós. E se nós
desejamos vencer essa atmosfera de depressão, de ansiedade, de medo, não deixe que a sua identidade venha do seu título, que venha da opinião das outras pessoas sobre você, ou do seu sucesso, ou do seu fracasso, da maneira como as coisas estão indo bem ou da maneira como as coisas estão indo ruim, porque essa fase ela vai passar, seja ela boa, vai passar, seja ela ruim, vai passar, porque Eclesiastes capítulo 3 diz ali que há um tempo determinado para todas as coisas, entende? Então, são fases e nós não devemos nos apegar a fases. Sabe, queridos, eu vejo muitas pessoas que caíram numa fase e permanecem caídos. Porque tudo que ela consegue fazer é focar naquele tempo e não consegue avançar. Você precisa pegar esses pedaços. Você precisa se arrepender de ter deixado o medo, a culpa, a insegurança, esses sofismas, essas vozes que o inimigo tem plantado na sua mente, no seu coração. Porque a palavra diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Isso não vem de Deus, querido. Você precisa abrir mão durante esses dias. Então nós vamos trabalhar durante 7 dias. Amém? O dia que eu não conseguir entrar na live, eu vou deixar um vídeo gravado aqui. Ok? Mas eu preciso entender. Nós precisamos mergulhar dentro desse entendimento. Porque muitos de nós estamos sendo saqueados na nossa fé e de todos os resultados que aquela fé poderia gerar durante o tempo, entende? Então, queridos, nós vamos entrar em crise todas as vezes que nós apoiarmos a nossa identidade em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Entende? Olha para Ele. Ah, pastor, eu estou sofrendo muito. Sim. Mas olha para Cristo, veja quem sofreu mais, Ele ou você? Ele. Então você suporta. Deus está gerando algo. Isso não vai durar para sempre. Se esse foi um preço de uma desobediência ou de escolhas feitas sem sabedoria, peça para que Deus te mostre aonde você está errando, ou você começa a observar para não cair nas mesmas coisas, porque os erros eles têm que ser inéditos na nossa vida. Não faz sentido nós ficarmos caindo nas mesmas coisas, nos mesmos ciclos, ano após ano. Algo tem que mudar. Em nome de Jesus. É tempo de avançar, é tempo de crescer em Deus. É tempo de romper essas cadeias, irmãos. Tá difícil? Olha para Cristo. Tá uma bênção? Olha para Cristo, agradeça. Aconteceu algo ruim? Agradeça por não estar pior. E começa a ver as bases, os fundamentos, aquilo que você tem construído a sua vida. Então, às vezes, eu vejo pessoas construindo a sua identidade em cima do seu ministério. Acontece alguma coisa, o ministério rui. Como você apoiou a sua identidade em cima do ministério, você cai junto com o ministério, afunda junto com ele. Às vezes você colocou a sua identidade em cima do seu trabalho. O dia que o seu trabalho rui, você cai também. Às vezes você colocou a sua identidade em cima da aprovação e da opinião dos outros. O dia que as pessoas começarem a perseguir você e falar mal, você rui junto com a opinião. Entende? Se você apoiar nas suas próprias obras, o dia que aquilo deixar de existir, você cai junto. Mas, irmãos, Cristo como fundamento é impossível. É impossível. Irmãos, se um dia você for traído,
na confiança. Você vai olhar para Cristo. Cristo sofreu todo tipo de traição. As pessoas que ele realizou milagres, que ele curou, que ele libertou, que trouxe uma palavra de vida, foram aqueles que disseram: crucificam. Perdão. Mas o abandono. Irmãos, os discípulos o abandonaram. Todos. Até o mais próximo acompanhava de longe. Entende? Olha para Cristo. A base, o fundamento. É Ele. Amém? Ancore o seu alicerce nessa rocha sólida e você vai resistir a todas as inundações da vida. Quando a presença dele está em você, está com você, e você baseia a sua identidade nele, ele vai te dar descanso. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro para que o Senhor ajude a nós construirmos a nossa identidade no Senhor e na sua palavra. Não importa o que aconteça no nosso caminho, que o Senhor nos ajude a entender que só estaremos seguros em Ti, Pai. Quando nós entramos no Teu amor, a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então nós começamos a renunciar todo espírito de medo e declaramos, Senhor, uma nova identidade no Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou passar aqui 3 leituras para você ler de hoje para amanhã, amém? Anota aí. Mateus 7, 24 até o 27. Anota aí. Mateus 11, 29. Êxodo, capítulo 33, verso 14. Ok? Vou falar mais uma vez. Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 11, 29. Êxodo 33, 14. E você vai meditar nessa palavra, amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.